Bereshit, capítulo 2, nosso estudo. Amém, Baruch Hashem? Bom, essa paraxá, eu decidi, de última hora, não trazer na mesma linha da última paraxá, né, de Bereshit, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1. Eu decidi, de última hora, mudar a forma de estudo, a técnica de estudo, sair um pouco fora da gematria e entrar um pouco na psicologia. Por quê? Porque entrando na psicologia, entrando no pensamento dessa porção, dessa paraxá de hoje, desse estudo de hoje, nós estaremos complementando o que nós aprendemos na primeira paraxá. Baruch Hashem? Bereshit, capítulo 2, Gênesis 2. Dois mundos criados. Então, no livro de Bereshit 1, nós estudamos o princípio da criação. A criação dos céus, a criação da terra, a separação das águas, a criação das plantas, dos animais e, por fim, a criação dos homens. Do primeiro ser humano e dos homens que estavam no primeiro ser humano. No livro de Bereshit, capítulo 2, nós já estudamos um pouco a criação do mundo da mulher. Enquanto Bereshit, capítulo 1, nós vemos muito a criação do mundo do homem, hoje é um estudo feminino. Então, por isso, eu decidi não trazer tanta matemática, já que pelas estatísticas, os cursos de matemática geralmente não tem muitas mulheres. Ciência da computação não tem muitas mulheres, engenharia não tem muitas mulheres, física não tem muitas mulheres. Então, já que a paraxá de hoje fala das mulheres, então vamos falar da ciência das mulheres. E hoje nós entenderemos um pouco mais sobre as mulheres. Principalmente os casados, para compreender um pouco mais suas esposas, preste um pouco mais de atenção nessa paraxá de hoje, porque vai valer a pena. Esse paraxá vai ser longo. Esse paraxá vai ser longo e a noite vai ser mais ainda. Amém? Baruch Hashem? Bom, no verso 1 de Bereshit 2, está escrito assim: e ele terminou os céus e a terra e todos os seus exércitos. E no sexto dia, Elohim terminou o seu melartou o seu trabalho. Melartou, lembra qual palavra para vocês? Meler. Então esse trabalho aqui é um trabalho de rei. Trabalho de rei. Quais são as proibições de Shabat? Aqui está trazendo uma lei, a lei de Shabat. Se vocês pegarem aqui o verso 5, a última palavra, le oved, ovadá, avodá. O que é avodá? Serviço. Então, enquanto no verso 2 nós temos um trabalho de rei, que é proibido no Shabat, no verso 5 nós temos um trabalho de servo, um avodá, que é proibido também. Então, o que nós não podemos fazer no dia de Shabat? O que está nos ensinando aqui? Nós lemos no primeiro verso que o Eterno terminou os céus e a terra e todos os seus exércitos, e no sexto dia ele terminou todo o seu trabalho que ele tinha feito, e ele descansou no sétimo dia. Aí nós encontramos duas palavras curiosas. Uma palavra ligada a Melech, rei,
e outra palavra ligada a servo, avodar. Então, no dia de Shabat, o que nós não podemos fazer? Trabalho de rei e nem trabalho de servo. Então, isso aqui já é uma lei da Torá. Eu não posso ser servo no dia de Shabat e nem fazer um trabalho de servo, e também não posso ser rei, fazer um trabalho de rei no dia de Shabat. O trabalho de rei em relação ao Criador, o que eu não posso fazer no dia de Shabat? São trabalhos criativos. E trabalho de servo? Carregar peso, executar qualquer tipo de tarefa braçal. E se resume em acender fogo, que o fogo serve tanto para o rei como para o servo. O fogo serve o rei e o servo tem que parar no fogo. Então que nós já temos uma lei. Verso 3. E Elohim abençoou o sétimo dia e o fez Kadosh, separado, porque nele ele descansou, cessou de todo o seu trabalho que Elohim criou e fez. Então, a palavra descansar aqui, no verso 3, ela significa cessou, parou, encerrou, não trabalhou mais, não fez mais nada. Também está dentro das leis de Shabbatot. E estas são as Toledot, as gerações dos Shamaim, da terra quando eles foram criados, e no dia em que Elohim fez a terra e os Shamaim. E toda a planta do campo antes não estava na terra. Elas foram criadas, mas não estavam na terra. E toda a erva do campo antes não crescera, porque Yah Elohim não tinha feito chover sobre a terra e não havia um homem para trabalhar o solo. Bom, verso 4. Estas são as Toledot. Estas são as gerações. O que são Toledot? O que são gerações? O que isso nos ensina hoje? Gerações é o seguinte. Eu vou explicar da maneira mais simples possível. O Criador, ele fez a primeira planta. De uma a uma segundo as suas espécies. A partir daquela planta ali, ela ia gerar, até o final dos tempos, diversas sequências da mesma planta. Isso são gerações. Então, ela começa por uma e ela vai se multiplicando. Ela se multiplica até o final dos tempos. Bom, de certo modo, de certa maneira, se nós fôssemos estudar essa paraxá pela gematria, nós chegaríamos à conclusão que todas essas gerações de planta, de cada espécie de fruta, de cereal, de ervas, de animais, cada uma que fosse gerada a mais de uma por uma, até chegar a bilhões, a trilhões, até o final dos tempos, em todas as gerações, séculos e milênios, o Criador saberia contar quanto que cada uma daria. Quantas que seriam comidas, quantas que se transformariam em bolo, em suco, em qualquer outra coisa, e quem iria comer o quê? Então aqui já entra um pouco das leis alimentares. O Criador ele faz conta de tudo. E também essas Toledot, essas gerações, elas são as gerações de cada ser humano que sairia a partir de Adão. Então todos os seres humanos que nasceriam futuramente, em todas as nações, povos, línguas, culturas, em todos os tempos, até o último dia, saíram de Adão, foram feitos em Adão. Baruch Hashem? Bom, se a gente fosse entrar pela gematria hoje, nós não vamos entrar, a gente estudaria o seguinte: os primeiros serão os últimos. Os primeiros são os últimos. Em hebraico, a primeira letra, Aleph, ela simboliza 1 e 1000. E é um número eterno. Um número sem fim. A primeira coisa a ser feita, a primeira erva a ser feita, a primeira planta que foi feita, ela está muito mais próxima do eterno do que as últimas.
Ela está muito mais próximo da criação. Então, quando as coisas vão sendo criadas pelo tempo, elas vão ficando cada vez mais distantes, cada vez mais longe da sua criação. Ao mesmo tempo, com a morte, elas vão ficando cada vez mais perto, porque o homem nasce nenenzinho e ele vai, a cada dia que passa, ele perde um dia de vida. Então, a morte é o momento em que ele volta a se aproximar do eterno, do nosso Criador. Então, ao mesmo tempo que fica longe, nós temos o elemento morte, o fator morte, o fator fim, e o fator fim ele nos leva de volta ao Criador. Nos leva ao começo. Baruch Hashem? Então nós temos que ter essa visão da morte, né? A visão de fazer retorno. E a morte até então, aqui, nesse versículo, a morte ainda não era contada. Porque aqui não tinha pecado. Aqui nada ia ter fim. Baruch Hashem? O homem e a mulher ainda não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí nós temos uma novidade. A novidade, você vai para a última página. Embaixo, Bereshit 3 está em cima de Bereshit 2. Gênesis 3 está em cima de Gênesis 2. Essa escrita de vermelho, a Eitz Haim, a árvore da vida, tinha uma árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós estudamos Bereshit capítulo 1, nós verificamos que toda vez que o Eterno fazia alguma coisa, ele falava, oh, isso é bom, isso é bom. Não é assim que ele falava? Mas depois que ele cria o bem e o mal, opa, isso aqui é bom demais. Isso aqui sim é bom. Por que o Criador, quando ele cria o bem e o mal, ele fala que é bom demais? Criou a luz, isso é bom. Os animais, as plantas, isso é bom. Agora ele cria a árvore do conhecimento do bem, ele põe a árvore do conhecimento do bem e do mal e fala que isso é ótimo. O que isso significa? Esse dizer especificamente para a criação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Matematicamente, se a gente fosse olhar pela gematria, e a gente olhando pela psicologia do texto, depois que ele fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí ele encerra tudo. Então, por isso que eu pus Bereshit 3 antes do 2. Então, é preciso repetir de Bereshit 1 até Bereshit 9, ele simplesmente repete, mas aí, quando ele repete, ele acrescenta a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E só aí ele fala que isso é muito bom. Então ele repete isso. E para quê? Eu quero deixar claro para você entender que isso aqui é muito bom. Antes disso ele não fala muito bom, fala bom, tov. Agora que ele falou muito bom. Por que quando o mal vem, fala que isso é muito bom? Que a luz manifesta, né? As coisas são feitas na terra. Mas esse mal aqui não é esse mal aí não, irmã. Esse mal aqui é um mal bom, muito bom. Aí, para poder ilustrar mais ainda e a gente ficar mais curioso ainda, ele cria lá a terra e o céu. Aí separa terra para um lado, céu para o outro, separa águas embaixo, sempre de dois em dois, terra e céu, água abaixo, água em cima. Depois luz, escuridão. Aí as plantas, os animais, macho e fêmea. E as plantas também tem macho e fêmea, viu? Não é só os animais não. Embora tem animais que são assexuados. Mas a grande maioria é sexuados, macho e fêmea. E aí cria o homem e a mulher. Então sempre duas criações. Terra, céu. Fogo,
Homem, mulher, bem, mal. Caim, Abel, Esaú e Jacó. Sempre de 2 em 2. Sempre de 2 em 2. E cria o homem bom e cria a mulher má. A mulher já nasceu má. Por isso que Noé criou, por isso que inventaram o tal do salão. É por isso, né? Salão, essas coisas, tudo foi inventado pela mulher. Baruch Hashem? Mas será que esse mal é o mal que nós chamamos de mal? Mal, coisa boa, hein? Hã? É um mal muito bom. Ou será que é um mal que tem que virar bênção, virar bom? Eu acho muito bom necessário. É um mal necessário? Ele é tão puro que não pode. Bom necessário. O Criador é tão puro que ele não pode ir para o mal. Ele é o próprio mal. Como é que ele não pode ir para o mal? A palavra fala isso. Porque para ele, tudo que ele criou para ele foi uma utilidade, com um objetivo. Ele é o próprio mal. Ele criou o mal. O mal está nas mãos dele. Ele é que permite o mal. Isaías 45, 7. Não existe guerra de bem e o mal. Isso é coisa das filosofias das É a religiões. vida e a morte, é tudo, né? Ele é tudo. Não tem diferenciação. Então tem um homem e tem a mulher. E isso é muito bom. Isso é ótimo. Ainda bem. Resultado disso é Muito bom. Ainda bem. O problema é que inventaram o salão, né? Pois é, né? Esse é o problema. Baruch Hashem? Verso 6. Então, isso, irmãos, é simplesmente para a gente poder começar a ter curiosidade, a ilustrar um pouco esse estudo. Amém? Amém. As irmãs não ficam pensando que vocês são loucas. Vai ter irmã que vai sair daqui assim, ó. Eu sou magra. Lolo. Fica esperto, eu quero. A Maela já deu umas olhadinhas para eu percebi as olhadas. Voltando aqui no 2, olha, eu tenho uma dúvida. Sim. Fala sobre trabalho. Estou em casa, eu não posso lavar minhas roupas, no carro. Shabbat Lolo. Shabbat Lolo. Isso não trabalha sem escrever. É assim, ó. Quando você trabalha no sábado, você se transforma numa estrangeira, não israelita. E um estrangeiro que não quer participar do trabalho. Quando você é obrigado a trabalhar de sábado, tipo, emprego. Aí é diferente. A grande questão é suas escolhas, é você não trabalhar sobre escolhas. O trabalho na área da saúde, na área militar e o trabalho do Cohen, eles são o mesmo tipo de trabalho. O dia que o Cohen mais trabalha é o dia do trabalho. Então, nesse caso, é um trabalho de Kedushá, né? O trabalho dos sentinelas é de Kedushá. Dos Koanim é de Kedushá. O do médico o da enfermeira é de Kedushá. Comer e comer muito bem de Shabbat é um trabalho de Kedushá. É um trabalho, não deixa de ser um trabalho. Respirar é um trabalho, mas é um trabalho de Kedushá, de santificação. Agora, o problema do avodá, que é esse tipo de trabalho aqui, é o trabalho de você escolher trabalhar. É uma desadoração, se é que existe essa palavra, né? O que é adoração? Eu guardar o Shabat. O que é eu odiar? Eu idolatrar? Eu não guardar o Shabat. Então, por exemplo, para quem trabalha na área de enfermagem, só tem um sábado, porque domingo vai trabalhar, tem que ficar se programando, então o parceiro ajudar. Não ficar só por conta da esposa. Então, por exemplo, quando a mulher trabalha em cozinha industrial de um hospital, aí o parceiro tem que estar ali sempre colaborando para que ela descanse. Ela não fique sobrecarregada. Está respondido? Amém. Verso 6. Mas ali subiu um vapor da terra e molhou a face inteira do solo. E a Elohim formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se um nefesh
vivente. E a Elohim plantou um jardim no oriente do Éden. E ali colocou o homem, o qual ele tinha formado. E na extensão da terra fez a Elohim crescer toda a árvore que fosse agradável à sua vista e bom para alimento. E a árvore da vida também no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim também. E um rio saía do Éden para regar o jardim. E ali ele se dividiu e tornou-se quase diferenciado. Irmãos, aqui nós estamos estudando o mundo sendo formado para a mulher. Nós vemos no livro de Bereshit, capítulo 1, o mundo sendo formado para o homem. Então, o do homem começa lá na terra, separação da água, fogo e céu. O da mulher aqui já é outra história. O mundo agora vai ser preparado para receber a mulher. E a Torá fala o quê? Quando o homem vai casar, a Torá fala o seguinte, viu Pedro? Fala, como é que é a lista aí? Casa, vinho. Por que o vinho fica? O que é o vinho? O vinho é festa. O vinho já é sinal que o homem está maduro, que ele está dando vinho, que ele já está saindo o vinho dele. A casa é o quê? Que já pode receber a sua esposa. Aqui a casa está sendo preparada. O vinho já pode ser produzido, porque as plantas já foram colocadas, já está dando vapor. A mulher pode ser recebida. É o que está falando aqui no texto. Baruch Hashem? Amém? Viu, mulheres, como vocês são más, especiais? O homem fez o barro, aquela barreira toda, aquele, pedra. Agora a mulher não, a mulher é tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Para receber a mulher. E é assim que o homem tem que receber a mulher. Baruch Hashem? E olha só, a mulher já ganha até rios. E o nome do primeiro é Pishon, o qual é o que contorna os arredores de toda a terra de Avilá, onde existem ouro. Por que será que é um negócio tanto de ouro? O ouro foi preparado para quê? Para receber a mulher. Tá vendo? Aqui já tem ouro. Tá? E o ouro dessa terra é bom, top. Bidélio, lá existe pedra de ônix. Por que será que as mulheres gostam tanto de joias? Já está na natureza da mulher. Não é, Leila? Viu? E o nome do segundo rio é Guion. O mesmo contorna os arredores de toda a terra de Cush. E o nome, inclusive, a rainha de Sabá da Etiópia veio por esse rio para encontrar com Shilom. Aqui está falando da esposa de Salomão. Esposa não, mulher, uma rainha, né? E o nome do terceiro rio é Tigres, que é o que segue na direção do oriente de Ashur. E o quarto rio é Eufrates. E a Elohim tomou o homem e o colocou no Ganeden para cultivá-lo e para guardá-lo. E a Elohim ordenou ao homem, ao Ish, ao Adam, dizendo que toda árvore do Ganeden tu poderás livremente comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás dela. Se assim fizer, tu certamente morrerás. E o homem foi lá e comeu? O homem comeu do fruto quando o fruto era da árvore? O homem comeu do fruto quando o fruto já estava na mão da mulher? E a Elohim disse, não é bom que o homem esteja só. Aí começou todos os nossos problemas. Começou tudo aqui. Começou toda a felicidade de vocês. Ó, estava tudo bom demais. Agora começam os problemas. E
quem não tem quer ter esses problemas aí, viu, pai? Mas só que tem que ouvir aqui, porque ó, não é bom que o homem fique só. Não é Mas você viu aqui, ó, ele criou uma auxiliadora idônea. E o homem estuda. E eu falei pelo uma auxiliadora idônea. E não uma o quê? Criadora de problema. Não encrenqueira. E não uma criadora de problema. Eu falei uma auxiliadora idônea. E na extensão da terra, e a Elohim formou todo animal do campo e toda ave do ar, e as trouxe a Adão para ver como ele os chamaria. Por que o Eterno que criou os animais, ele trouxe todos eles para Adão? Para ele nomear. Quem dá o nome é quem governa. Cada um administrador do jardim do Éden. Quem dá o nome é quem governa. Adão já saberia o que era cacheiro, o que não era cacheiro, para separar os animais puros dos impuros. Cabeça. Mas a principal questão aqui dessa parte aqui é que quem nomeia, administra, governa, se torna proprietário. E as trouxe Adão para ver como ele os chamaria. E tudo quanto Adão chamou, a toda criatura vivente, isso se tornou o seu nome. Bom, existe um pensamento paralelo a isso aqui, que é o seguinte: o que é que os antigos falavam? Eles falavam que Adão, quando ele ia nomeando os animais, a nomeação dele dava características a cada um deles. Então Adão estava brincando de fazer os animais. Então, um passarinho que era da cor amarela, tinha um bico assim, um cachorro, um gato, foi de acordo com a nomeação de Adão. Ele pôde escolher a natureza dos animais, segundo essa nomeação. Segundo esse mesmo pensamento, paralelo a isso aqui, é um pensamento figurativo, a mesma coisa acontece em um casamento, com a questão da mulher. Geralmente, a forma que o homem nomeia a sua esposa, a forma que ele lida com ela, é o que ela se torna para ele. Então, se o homem nomeia mal, fala mal da sua mulher, é o que ela vai se tornar para ele. É o que ela vai retornar, é o resultado daquilo que ela vai estar nomeando. Mas isso para uma ajudadora idônea, não para uma mulher rebelde. É diferente. Voltando ao texto. E Adão deu nomes a todo o rebanho e às aves do ar e para todo animal do campo, mas para Adão não foi achada uma ajudadora. E a Elohim fez com que um sono profundo caísse sobre Adão. E ele dormiu. E ele e a Elohim tomou um de seus lados e fechou com carne no seu lugar. A maioria das traduções está escrito costela. Costelinha, sumiu. Só que não é costela, viu? A palavra tzelá em hebraico, ela significa lado. A mulher era um lado do homem, não uma costela. A ideia de uma costela é uma ideia poética, porque fica perto do coração, só para ficar mais bonitinho, mais enfeitado. Mas a mulher, ela é um lado do homem. Ela é uma parte inteira do homem. 22. E com o lado que a Elohim tinha tomado do Ish, do homem, ele fez a Ishá, a mulher, e a trouxe para o homem. E Adão disse: essa é agora osso de meus ossos, carne de minha carne, e ela será chamada Ishá, porque ela foi tomada do Ish. Bom, e Adão disse, aí você pula para ela será chamada Ishá, porque ela foi tomada do Ish. Parece contraditório, mas aqui quem está nomeando é o Criador. Baruch Hashem. Amém? Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e eles serão um bazar errado, uma só carne. Em qual momento que o homem é uma só carne com a sua mulher? Na relação sexual. Se torna uma só
Carne. E eles estavam ambos nus, o Ish e Suishá, e não estavam envergonhados. Baruch Hashem? Essa que foi a nossa leitura. Vamos agora ao comentário. Homem macho e fêmea, uma mulher, um homem. Então, inicialmente, o homem foi feito macho e fêmea de uma vez só. Em seguida, foi dividido para um lado macho e para o outro lado fêmea. E conforme Bereshit 2, verso 25, verso 24, ele se torna um só no ato sexual. Baruch Hashem. Um bebê, quando nasce, tem sua vida totalmente dependente de seus pais. Não tem consciência de nada que exista no mundo. A primeira experiência que um bebê tem é com o ar. A primeira experiência que o bebê tem no mundo é o ar. Dentro da barriga da mãe não conta. O fôlego de vida. Qual foi a primeira experiência do homem no mundo? Fôlego de vida. Qual é a primeira experiência que um bebê tem no mundo? Fôlego de vida. A mesma coisa. Em seguida, sente o ar exterior em sua pele. Depois, o som, a luz e, por último, a comida dada pela mãe. Então, até o bebê sair da barriga da mãe e mamar, tomar o leite da mãe, ele passa por um caminho. Então, o ato de mamar é o último caminho, e daí em diante ele começa a ter uma vida de desenvolvimento, de evolução. Baruch Hashem? Adam já nasceu consciente. O bebê não nasce consciente. Consciente no sentido de consciência, não no sentido de sentimento, de sensibilidade. Já tinha a capacidade de entender tudo que Elohim lhe mostrara. Era tão sábio, dotado de conhecimento profundo, que nomeou os animais no Gan Eden, de acordo com sua natureza e espécie. Sabia quais animais eram puros e quais eram impuros. Ele já estava apto a trabalhar e cuidar do jardim. A criança, quando nasce, ela já está apta para cuidar do mundo. Ela vai ter que aprender. Esse ato de aprender, de experimentar o mundo, é onde o nosso caráter, é onde a nossa essência ela vai ser moldada. Porque nós aprendemos a ser mal, a ser bom, a ser justo, a ser injusto. A gente vai crescendo e as experiências que nós vamos tendo a cada passo, a cada etapa de nossa vida, isso vai nos formando, vai nos transformando, vai nos influenciando. Baruch Hashem? Comparando o nascimento de Adam e o nascimento de uma criança, as diferenças são muitas. Adam era dotado de pureza e não tinha pecado. Toda ciência e sabedoria eram naturais. Não havia nada encoberto que ele não conhecesse. Tudo era nu para seus olhos. Uma criança tem um tipo de pureza ligada ao desconhecimento. A pureza do ser humano, a pureza da criança ainda é pura porque ela não tem conhecimento. O conhecimento que ela vai ter, que ela vai adquirir durante a sua vida. Mas ao passo que ela vai se desenvolvendo, ter necessidades, etc., ela vai conhecendo o mundo ao qual ela vai conhecendo pode gerar nela bondade ou maldade. Vai moldar o caráter e a essência dessa criança. Um tipo de inocência ligada à ignorância. Com o passar do tempo, a criança vai aprendendo coisas sem saber discernir entre o bem e o mal. Por exemplo, olha só, com o passar do tempo, a criança vai aprendendo coisas sem saber discernir entre o bem e o mal. Por exemplo, um caso que nós contamos numa paraxá como essa aqui. Tinha um homem muito sábio, um tzadik, um justo, e ele desejava que o seu colega morresse para que ele pudesse casar com a esposa dele. Ele ficava assim, mas
Eu não quero que ele morra, mas se ele morrer, eu não vou deixar a esposa desamparada. Eu quero casar com ela. Famoso ele, né? Muito bom esse. Tá vendo como é que o ser humano caía? É. Era isso mesmo. É isso mesmo que eu estava pensando. Tá vendo como é que o ser humano é? Mas quem pensa assim, ele não está vendo maldade nisso. Ele não vê mal nenhum. Ele olha para a mulher do outro, é bonita, ele deseja e ele quer para ele. O outro está vivo é um problema, né? Então, se ele morrer, não, eu não vou deixar desamparado, eu vou casar com ela. É muito bonzinho. Muito bonzinho. Então, isso é para ensinar o quê? Olha só como é que é o nosso caráter. Ele pensou em fazer algo bom para aquela mulher? Pensou. Pensou que é eu, mas ele não vai deixar desamparada. Mas olha a maldade por trás disso. E a Torá proíbe desejar a mulher do próximo. Isso é proibido. Mas na ideia que ele formou, isso é algo bom. Não, se meu amigo morrer, tomara que morra não. Eu caso com a mulher dele. É bonito e tal, né? Então, assim, pra gente poder perceber como que é a maldade do ser humano. Então, sabendo disso, a gente tem aquela mitzvah de não desejar a mulher do próximo. Esses dois lados não fazem diferença do bem e do mal até atingir um nível de consciência. E mesmo assim não saberá escolher somente o bem e o mal, ou confundirá. Adam já nasceu com a Torá, livre de arbítrio. Tudo que escolhesse fazer era bom. Já o ser humano nascido de parto, de mãe, precisa aprender a discernir e se precaver para não fazer o mal pensando que é bem. A Torá precisa ser soprada nos ouvidos de cada... Então, irmãos, da mesma forma que o fôlego de vida já foi soprado com um nível de conhecimento, todos nós precisamos ter um soprinho. Esse sopro que a gente está tendo aqui hoje, isso é sopro de vida. Sempre que a Torá é soprada nos nossos ouvidos, na nossa mente, ela enche o nosso coração, porque uma coisa são aquelas pessoas que estudam Torá, conhecem, a mente fica cheia de Torá, mas o coração fica vazio de Torá. Do nosso coração até o nosso cérebro, nós temos uma distância de 13 centímetros aproximadamente. Então, as pessoas que é mais pescoçudas, a distância é um pouco maior, né? Depende da anatomia de cada pessoa. Vai dar mais de 13 centímetros. Agora tem uns que é mais pertinho, eu acho que é mais fácil, né? Agora, os 13 centímetros, nós temos os 13 atributos de Elohim na Torá que são muito específicos, que são 13 atributos que foram colocados na nossa imagem e na nossa semelhança. Então nós precisamos de fazer o quê? Através da garganta, que mesmo quem tem um pescoço longo ou curto, a garganta é o canal entre a mente e o coração. Então quem tem que falar pro coração é você mesmo. O moré, ele sopra o fôlego de vida, a Torá, aqui, ó, nos seus ouvidos. Quem vai soprar esse fôlego de vida no seu coração é você próprio. Você tem a garganta que te liga o coração e o cérebro. Amém, irmãos? Amém. Até aqui todo mundo está compreendendo bem, está claro, está tranquilo. Já teve alguma novidade? Podemos continuar, né? Nenhuma pergunta? Bora chegar. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Conhecer a verdade vai te libertar de quê? Principalmente de você mesmo. Vai te libertar da falta de nudez. Você está muito coberto. Você está coberto demais. Não é que agora a gente vai andar igual os índios, né? Todo mundo nu. A nudez de Adão era essa, mas não era essa. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da falta de nudez, de tudo que cobre a consciência, a visão, os sentimentos, a realidade,
que foi coberta em nossa existência pós-pecado. Quando Elohim advertiu Adão sobre a possibilidade de morrer em razão da árvore do conhecimento do bem e do mal, seu instinto de sobrevivência não ficou abalado. No momento que o Eterno fala, Adão, se você comer daquela fruta ali, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Ele ficou preocupado? Não ficou abalado, não ficou nem preocupado. Não tem nada. A morte, na visão de Adão, naquela circunstância, poderia não significar fim. Dor, derrota. Dividir-se em duas partes era apenas techuvá, retornar. O pó volta para a terra e seu espírito volta para Elohim. Simples. O que Adão pensava da morte? Muito simples. Ele pensava, bom, essa parte desse corpito maravilhoso vai voltar para o pó. E o meu espírito maravilhoso vai voltar para quem? Estou tranquilo. Estou preocupado com o quê? Com a morte? Não. Adão ficou tranquilo. Mas nesse momento ele já tinha essa consciência do mal, porque já só falou isso depois. Por isso que ele está tranquilo. Não tem consciência de mal nenhum. A morte para ele só significava isso. Não. Se o Eterno for me desfazer, a carne volta para o pó e o espírito volta. Não, estou feliz. Aqui não tem ninguém falando, você vai pro inferno. Não tinha essa ideia. Não tinha inferno. Então, morrer para ele era lucro. Ele conhecia os anjos eram espírito. Os malachim. Então, eu vou ficar igual a eles. Vida boa. Nem trabalhar, eu vou ter que mais trabalhar. Olha só. Olha só a visão de Adão. Então, se você chegar no status de Adão, nesse status aqui, ó, o que a morte significa para você? E se você chegar na estatura do varão perfeito, que é o Mashiach? E aí? A morte pode alguma coisa? O Mashiach morreu mais, ressuscitou. Morreu mais, ressuscitou. Venceu a morte. Então, qual é o modelo que nós temos que chegar, alcançar, imitar, ser parecido? Bom, a morte podia vencer Adão, mas a morte não pode vencer o Mashiach. Olha como melhorou. Aí o Eterno falou assim, hoje, mas isso é bom demais. Isso é muito bom. Mas isso é anunciado depois da árvore do bem e do mal. Baruch Hashem? Alguma pergunta até aqui? Não, né? Sim. Perdão. A razão disso é que no conhecimento de Adão, voltar ao nada não era uma condição infernal, como a teologia prega hoje. A verdade é que nesse retorno, morte, somos devolvidos a Elohim. Esse retorno é selecionado por pureza e impureza. Bom, agora é um assunto mais sério. De toda maneira, até nos dias de hoje, o que é a morte? O que significa a morte até depois de Eva ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Nós temos pecados muitas vezes. O que é verdade? A verdade é a morte, ela significa sermos devolvidos a Elohim. Faço uma pergunta. Na paraxá passada foi falado que o tempo existe, que o tempo foi criado em função da existência humana. Pensando assim, e aí, com a existência humana vem a vida, certo? Então, antes do homem, o que acontece antes, Na eternidade? na eternidade, não existe vida. Ou então é outro termo que é usado. Por exemplo, Elohim, ele não morre. Então, o termo para ele não é vida. Para os malachins,
da mesma forma. E lá não tem essa noção de tempo. E não tem essa noção de morte. A morte ela existe onde tem tempo também. Onde tem tempo. Que tem que acabar. Então é o seguinte. Começo e fim. Então o tempo é criado por causa do homem, porque o homem ia passar por uma situação onde ele teria vida, e a vida é sujeita à morte. Então nós podemos dizer que no mundo vindouro, esse termo vida é um termo descartável. Né? O homem é feito, e aí cria-se um mundo, mas parece que além de criar o mundo, Elohim vai lá e cria dentro do mundo um lugar específico chamado Gan Eden. Coloca o homem lá. Ali, o homem não está desfrutando da morte. Ele está num processo, parece que é eterno. Porque a partir do momento que ele comete um ato que leva à morte, ele é colocado para fora daquilo. Então, ou seja, o ambiente da Terra já estava pronto para a vida e para a morte, para essa situação que nós vivemos. O Gran Eden é um ambiente como se fosse a extensão do Olam Rabá, porque lá fica entre, né? É uma extensão, lá não existe morte. Tanto que a hora que chegou nesse ponto, o homem tem que ser retirado de lá. Então, esse pensamento é certo. Bom, é assim, ó. O Gan Eden, né? Como é que é o tempo no Gan Eden? Como é que é no Gan Eden, para as plantas poderem gerar, elas desenvolverem ou se multiplicarem, elas precisam do sol? Não. As plantas, hoje em dia, elas têm um tempo de germinação, de ficar madura, de crescer e tudo mais. Ela tem um tempo. Então, depende do tempo aqui, depende do sol, depende da chuva. Mas lá, não depende. E você vê que o Gan Eden era algo à parte. Tanto que do lado de cá ainda não tinham crescido as plantas, e de lá já tinha. O Gan Eden é uma fazenda, né? Gan Eden quer dizer fazenda. Então era um local restrito, né? Separado. Ali é a décima da criação, vamos dizer, a master da criação, o dízimo da criação. Então, agora, será que no mundo vindouro lá não vai ter tempo? Pode ser que não esteja um tempo dependendo das circunstâncias que nós temos aqui. Como lá também não vai depender de sol, de vento, de chuva, de nada. A presença de Elohim sustenta tudo. Então a gente vai estar em um ambiente em que a presença do Eterno exatamente. Até a própria luz. Até a própria luz. Amém? Bom, a verdade é que esse retorno que é a morte, nós somos devolvidos a Elohim. Esse retorno é selecionado por pureza e impureza. Bom, agora o que acontece quando uma pessoa ela morre? O que ocorre com a morte dessa pessoa? Como que você vai ser avaliado? Porque existe um julgamento. E esse julgamento, ele tem... Você sabe o que é gradiente? Gradiente. Eu vou explicar o que é gradiente. Você pega, por exemplo, uma folha de papel, aí ela começa branco, aí vai ficando um tomzinho de cinza, cinza, mais escuro, mais escuro, mais escuro, até chegar no preto. Isso é gradiente. A palavra graduação vem disso, vai subindo, vai graduando. Exato. Então, nós temos graduações. Agora, como que... Então, de um lado é preto e do outro é branco. Quanto mais branco, mais próximo você vai ficar do eterno. Quanto mais escuro, mais distante você vai ficar do eterno. Bom, já que o ser humano foi criado, pecou, veio para o mundo, nasce, vive e morre, vai ter uma graduação, vai ter uma justificação, vai ter um juízo que vai medir a posição que você vai estar no mundo vindouro. Então, uns vão ser grandes de qual forma? Vão ter um brilho mais brilhoso, mais brilhante, mais claro. Outros vão ser menores, eles terão um brilho menos intenso. Quanto mais escuro,
mais longe você fica da presença do Eterno. Então vai ter essa diferenciação. Aí nós lemos no livro de Tiago, capítulo 5, verso 19, lá fala o seguinte: todo aquele que cumpre os mandamentos do Eterno e ensina ao homem, ao próximo, esse será grande, ou eu posso falar o seguinte: esse será brilhante, brilhoso no reino dos céus. E todo aquele que não cumpre as leis do Eterno e assim ensina os outros a não cumprir, será menos brilhante no reino dos céus. Quanto mais brilhante, mais próximo. Quanto mais menos brilhante, mais distante. E cada um de nós, de acordo com as nossas obras, nós temos os nossos brilhos. Ou seja, quanto mais mal, pode falar isso? Mais mal? Não fica bonito, né? Mas vamos lá. Quanto mais mal, menos brilhante. Quanto mais bem, mais brilhante. Morei, então o que está em jogo no plano espiritual não é a nossa salvação, na verdade. Mas é um todos serão salvos. Né? Mas é esse lugar que nós vamos ocupar. Proximidade que você vai. Só que ele vai ficar onde? Então, o lugar que nós vamos ocupar, porque lá, perante Elohim. Quanto mais parecido com o Mashiach, mais próximo. A gente fala que só quem não tinha acreditado vai ser salvo. aí é um problema de entender. Por exemplo, o que vocês acham que eles ficaram nus? Eles ficaram com vergonha da sua nudez? Não. É e não é. Mas eu vou explicar para vocês entenderem. Pra vocês como é que as coisas são diferentes. Tudo era nu para eles. Eles viam tudo. Toda a ciência, todo o conhecimento, toda a consciência estava nu para eles. A partir do momento que eles pecam, que eles fazem uma coisa errada, isso ficou vergonhoso, porque eles tocaram no mal, tiveram alguma desobediência. Então, tudo aquilo que era transparente, que eles viam tudo. Hoje, imagine você ter isso 1000 vezes, 1 milhão de vezes, uma sensibilidade dessa. Nem o super-homem é assim, porque ele não... Nem o super-homem, ele é fichinha, perde ar. Não super-homem, quando eu falo desse super-homem de desenho, super-homem. Sim, claro. Super ser. Baruch Hashem. Então, grande e pequeno. Então, nós seremos medidos. Baruch Hashem. É por isso que a pureza e a impureza, a gente ter contato com coisas puras e evitar as coisas impuras, isso ajuda na nossa kedushá, na nossa santificação, na nossa elevação. Elevação de quê? Do brilho. Quanto mais pureza, mais elevação de brilho. Então, salvação não é igual a igreja trouxe essa ideia. Aqui dá para ver inferno aqui? Não dá para ver inferno. Não dá para ver inferno. Esse inferno é uma criação do sistema religioso. Sistema religioso, Sistema grego. Eu achei. Mas o Sheol serve para quê, então? Sheol é túmulo, quando você enterra uma pessoa, serve para isso. Como sabemos da pureza e da impureza, aprendemos a respeito dos animais puros e dos impuros. E também a tribo de Levi foi separada para estar no tabernáculo por conta de sua pureza e obediência. Grandes no reino dos céus ficaram mais próximos do que era mais próximo dos céus, o mexicano. Como que nós sabemos? Tá, aí o mexicano foi construído. Ele representa a presença do Eterno no universo. O tabernáculo de Moshe representa isso. O que se aproximava do tabernáculo de Moshe? O que podia levar para lá? Coisas puras. E o que tinha que fazer com as coisas impuras? Mandar para longe. Então, o próprio tabernáculo ele é uma construção. E o tabernáculo de Moshe, feito lá no deserto, ele é uma arquitetura que representa um corpo humano, um macho e fêmea, um corpo de um sacerdote.
Então, para que eu tenha a estatura do varão perfeito, eu tenho que ser parecido com o quê? Um sacerdote. E o que tem? E o que é entregue para um sacerdote? O que vem para um sacerdote? Coisas puras. Coisas impuras? Louca cheia, vai tudo para longe. Então, por isso que nós recebemos mandamentos. Os mandamentos é o Eterno tentando nos recuperar, nos redimir, nos purificar. Isso é salvação. Isso sim é salvação. Essa ideia de que uns vai para o céu, outros vai para o inferno, nós não temos essa ideia aqui de céu, inferno nesse sentido. Eu achei? Pureza e impureza. É nesse ponto que o pecado interfere. O pecado nos coloca numa situação onde Elohim não pode receber de volta em lugares puros. O pecado nos coloca em uma situação onde Elohim não pode nos receber em um local puro. Mas ele, o Kadosh, recebe a todos, porém de forma gradativa. Os de estatura de pureza grande, brilhante, até os de estatura pequena, sem brilho. A regra é, quando mais puro, mais próximo de Elohim, gradativamente o impuro vai ficando mais distante de Elohim. Toda a humanidade foi feita em Adão. Isso significa que Elohim pegou uma porção da primeira terra da criação e outra porção da terra dos últimos dias da criação. Pegou uma terra no primeiro tempo e pegou a mesma terra no último tempo. Para ninguém ser diferenciado. Ah, mas eu nasci em tal época. Eu peguei a terra no começo, eu peguei a terra no fim. O Eterno foi lá no futuro, no último dia, no último segundo, pegou a terra e pegou a primeira terra e disso fez Adão. Para ninguém criar caso. Imparcialidade. Assim, ó, esses os menos iluminados, os menos luminosos, né, que vai estar lá no fim da fila, eles vão ter condições de melhorar ali. Ou não, isso eles vão. Eles vão estar lá, mas eles vão ter chance de ficando mais brilhante. É porque se eu falar que eles estão condenados eternamente a ser só daquele jeito, eu estou falando que Elohim é um fracasso. Então, cada visão espírita de evolução espiritual após a morte é real. Então. Não é porque o mecanismo que eles usam para isso aí, que é a reencarnação, Bom, deixa eu aproveitar o gancho aqui da colocação do Pedro e a gente aprofundar um pouco mais. Isso, irmãos, é uma visão figurativa, viu? Não quer dizer que seja assim. Adão, ele vem de onde? Não, pessoa. Mas e a alma dele vem de onde? Já vinha de algum lugar, não vinha? E foi colocado numa morada, não foi? Então, Adão, ele é feito de uma parte que foi criada a partir de um ponto, a parte material, mas a parte que foi soprada nele, ela vem de antes. Não vem de antes? Ela não vem daquele momento, ela vem de antes. Ela vem da eternidade. Então, Adão já vem de antes. E foi colocado em uma morada. O Martinho fala assim pra gente, ó, eu vou, mas eu vou preparar uma morada para vocês. Não foi o que aconteceu com Adão? E quantas coisas na Torá que elas vão se repetindo assim, é cíclico, né? É linear que fala? Elas vão se cíclico. Vão se repetindo. Adão vem de uma repetição. Outros mundos, outros princípios começou e terminou. Esse aqui vai começar e vai terminar. Quer dizer que nós vamos estar sempre eternamente. Eternamente o Eterno vai estar reconstruindo tudo. Esse universo que nós conhecemos aqui, um dia ele vai deixar de... Ele teve um começo, ele vai ter um fim. Quantas outras realidades já não aconteceu antes do princípio que nós conhecemos? quer dizer que a gente
Já vimos de outro. Já vimos de outro. Já vimos de outro. De outras moradas, de outras existências e de outras não existências. Eu vou usar uma palavra de uma outra tecnologia, né? O tempo, espaço, peso, frio, calor, bom, mal, bom, ruim, faz parte desse ambiente nosso aqui, ó. Não dá, nós nem mensuramos, não tem nem como a gente imaginar como foi lá atrás. E nós também ficamos sabendo aqui que o Eterno fez outros céus. Mais céus foram feitos. E pode ser que alguns desses céus sejam perpétuos a partir da sua criação. E nós sejamos colocados neles, porque a gente não vai para céu, né, igual o pessoal fala aí. É novo céu e nova terra. E as outras dimensões. Outras dimensões. Isso, irmãos, é figuração, viu? Por que eu falo que é figuração? Porque não tem como a gente raciocinar isso. Nós não temos capacidade de raciocinar isso. Isso é uma figuração para a gente poder ter um pinguinho de uma ideiazinha, uma gotinha de água no oceano. Não tem como, é impossível, nós não sabemos. Mas nós temos algumas pistas aqui, ó. Nós temos alguns sinais. Baruch Hashem? Amém? Por isso que eu acho que a gente não dá para saber tudo. Eu acho Não que dá. a gente ainda vai ter que saber. A gente ainda vai ter que aprender muita coisa, porque nessa, agora mesmo, é uma parcela. Muito pequena, é fato. Mas assim, o Criador, ele é tão perfeito que ele nos dá a medida. Tem na medida, transborda, recalcar, ele nos dá exatamente o que a gente precisa. A gente não precisa de mais. Não adianta a gente querer ficar querendo acima daquilo que a gente é capaz. Não adianta. É muita ambição, é muita. Gente, seja feliz com o que você tem na sua mão. Falou, né? Igual você falou aquele dia sobre Moisés. Moisés foi um homem que ele tinha conhecimento que a gente nem chega perto, né? Moisés. Mas ele descobriu lá no dia que ele já ia morrer, que tinha coisas que ele não conhecia, né? Ele viu coisas que ele não tinha nem ideia. Mas assim, ele morreu de uma forma bonita, tranquila, porque ele sabia que ele ia ressuscitar depois. Mas ele viu que tinha coisas que ele não conhecia. Sim, claro, lógico, com certeza. Baruch Hashem? Toda a humanidade foi feita em Adão. Isso significa que Elohim pegou uma porção da primeira terra da criação e outra porção da terra dos últimos dias da criação. Do primeiro sol e do último dia do sol. Da primeira lua e do último dia da lua. Tudo do princípio ao fim. Tudo que testemunha, ou tudo que testemunhe, desde o primeiro dia da criação ao último dia. Devarim, capítulo 30, verso 19. Os Shamaim, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tuas gerações. Então, toda a terra, todo o céu, todas as estrelas, toda a água, todo o ar, né, tudo testemunha a criação. Desde o primeiro dia até o último dia. Desde o primeiro segundo até o último segundo. Baruch Hashem? Temor à morte. O homem não se importava com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso não despertou interesse. Além de lidar com algo proibido, ele tinha uma infinidade de plantas, animais e pedras preciosas que podia relacionar. O homem não se importava com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso não despertou interesse. Além de lidar com algo proibido, ele tinha uma infinidade de plantas, animais e pedras preciosas que podia se a inventar o salão. Ele bagunçou tudo. Aí bagunçou tudo. A mulher se importava em relacionar com o mundo sem objetos. A mulher, ela se importava, ela preocupava. Ela queria mais. Ela queria mais. Eu vou ver só com as pedras, com as plantinhas, com os passarinhos. Ela queria uns vasinhos. Não tem salão aqui.
Não tem shopping. A mulher se importava, relacionava com o mundo sem objeto. Ela ficava preocupada, isso incomodava ela. Ela sabia que faltava um conhecimento a mais para que o mundo tão natural pudesse ser transformado em um nível mais íntimo. Elohim recebia do homem toda adoração e louvor através de tudo que havia sido criado. Mas a mulher desejava algo maior. Ela não queria oferecer uma pedra, queria um tijolo. Ela não queria o trigo, ela queria um bolo. Não queria habitar diante das estrelas no céu, queria uma casa. O homem estava tudo bom, né? Mas a mulher queria o salão. É verdade, até hoje é assim. A mulher, sim, essa parte que ela não explica nada, sabe? Saber se eu não tenho entendimento, eu estou pegando. Eu li isso daqui, lá com as meninas, assim, eu entendi mais ou menos assim, que a mulher, ela vê os objetos e ela enxerga mais, e ela deseja, Também. a partir deles, transformá-los ainda. Mas não é, a questão dela não era. Ela não queria transformar, porque não é. Transformar matéria-prima em objeto não é da mulher. A mulher não gosta de pegar a pedra e fazer a casa. Eu entendo. Ela gosta de usar a casa. O homem, geralmente, está mais no homem. Ele gosta de transformar. Mas eu digo assim, então, ela quer ver. Não, a transformação não é que ele gosta. Pelo homem, o homem não transformaria nada. Cai tudo lá do jeitinho do Jardim do Éden. É a mulher que fez isso com o homem. Você já está falando. Pois é, depois que a mulher fez isso com o homem. Tem outro jeito. Entendi. Olha, eu já entendi. A culpa é da mulher que está falando. Deixa a irmã falar. Eu não sei se eu percebi sobre isso, mas por que a árvore do conhecimento do bem e do mal ela é muito boa? Muito boa? É porque é o seguinte, trocando em miúdos, né? O Criador, ele quer desafio. Então, era muito mecânico ele fazer o homem lá no Jardim do Éden, o homem ficava brincando, fazendo tudo isso, ele ficava o dia todo lá, os dois lá brincando de fazer as coisas. O que o Eterno queria? Ele queria que o homem extraísse de dentro dele, produzisse uma relação mais fiel com ele. Porque se o homem tem tudo bom, é tipo aqui para nós, né? É tipo uma história de Jó? É tipo a história dos amigos que, quando você faz churrasco, todo mundo vai para sua casa para comer churrasco. Aí todo mundo é seu amigo. Mas fala assim, vamos capinar o lote. Aí ninguém quer ir. Então, o que o Eterno queria? Ele queria que o homem extraísse dentro dele um desejo pelo Criador. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher enxergou que a árvore ela seria essa ferramenta. Seria mais ou menos como se o Eterno conseguisse ver um relacionamento de amor a liberdade com viés desse relacionamento de amor. Exatamente. Ou seja, haveria uma conquista entre ambos, né? Então hoje, o que o Eterno faz todos os dias? Todo dia ele nos conquista. Se a gente merecer. O favor imerecido que nós chamamos de graça, né? E nós, por outro lado, mesmo que a gente queira ganhar as coisas, lá no nosso íntimo, a gente quer ele também. Nós queremos. Não é só porque ele nos dá tudo, dinheiro, né? Saúde. Não é, tem algo lá, no fundo, lá dentro de você, tem algo assim em você, que você quer o Eterno, você quer ele. Independente de tudo que ele te der. Você quer. Todo ser humano quer. Então, seria mais ou menos como se a mulher tivesse no início desejando isso, que seria muito bom, já desde o princípio pro Eterno. Sim. Essa liberdade. Não foi à toa que o Eterno criou ela. Não foi à Ou toa. seja, não foi assim falando que a gente deixa eu criar problema. Não. Foi pensando, sabe? Quando o Eterno criou. É só um raciocínio. Eu sei. Quando ele criou o homem e a mulher e falou, tem uma árvore ali no meio, isso é muito bom. Olha o que o Eterno fala. Porque antes ele foi criando as plantas, os animais, o céu e a terra, isso é muito bom. Ele só fala, isso é bom, né? É bom. Mas quando ele cria essa situação, isso é muito bom.
Ou seja, vai haver uma conquista. Não que o eterno ele precise, ele seja carente, não é isso. Ele não é carente. Mas ele põe isso para um desafio, né? Para o homem mas se ele é amor, se ele é doador, a palavra Havá quer dizer doar, né? Se ele é doador, ele tem que manifestar essa doação. E tem que ter algo que receba isso. Então, esse amor, ele é doado para quem? Aí nós temos que fazer o contrário. Doar amor ao eterno. Embora ele não precise, nós precisamos do amor dele e um dos outros também. Né? Mas só que quando ele criou o homem de forma livre desenvolve doar amor, pronto, aí a obra da criação está maravilhosa, isso é muito bom. Então Eva viu na árvore do conhecimento do bem e do mal, falou assim, aqui é pimentinha, aqui eu vou apimentar, porque esse trem está muito chato. Mas eu creio que ele precisa de amor, porque se nós falarmos que ele não precisa de amor, estamos limitando. Ele não precisa de amor. Mas a gente limita ele. Mas se você falar que ele não precisa, ou que ele precisa, você está limitando ele. Então, mas se falar que não precisa... Então, não precisa. Deixa eu ver com o nosso mal. Pode falar. Então, amar o eterno, o Criador, seria amar o próprio amor, porque ele é amor. Então, quando eu volto para a vida e me volto para o amor, eu estaria me convertendo ao coração dele, ao que ele é, seria isso. Sim. Pensando que ele é o próprio amor. Não, deixa eu vou botar uma forma bem simples aqui. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Certo? Isso não quer dizer que nós temos a mesma cor que ele, porque ele não tem cor. Né? A nossa altura, porque ele também não tem altura, não tem olho, não tem nada disso. Mas quando nós imitamos o que ele faz por nós, quando a gente devolve isso para ele, a gente está sendo imagem e semelhança dele. Então, é assim, ó, o amor, a doação, ela precisa de ter um receptor. Toda doação, ela só é doação se tiver um receptor. O amor não tem como existir comigo mesmo. Não tem. Precisa de doação. Então, você tem que se doar também. Porque a palavra fala que você tem que amar o Criador, doar a ele. Ao próximo. E você a ti mesmo. E a ti mesmo. Você tem que ter. Você também. Você tem que ter para dar. Eu não posso dar nada que eu não tenho. Então, se eu vou amar, eu tenho que ter. Eu tenho que doar esse amor. O grande aspecto é o conceito, né? Da palavra. É a questão do relacionamento. Os dois se tornam um só. Por quê? Porque ele fez homem macho e fêmea. Era macho e fêmea de uma vez só. Aí separou. Aí toda vez que o homem e a mulher se relacionam, se torna um só. Se torna uma só carne, um só ser. E o que o Eterno quer da gente? Que a gente volta para que a gente se torne um só com ele. Agora, o que separa isso dele? É o pecado. É a impureza. É o pecado que nos afasta dele. Aí vai e nos dá uma série de mandamentos, de leis, para ele poder limpar o pecado, sair fora do pecado. Baruch Hashem? Podemos continuar? O preço o preço da escolha. O preço da escolha custaria, além da transformação da criação em objetos, a transformação do homem, tendo como resultado final a morte. Bom, deixa eu explicar isso aqui. O ato de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal custaria uma transformação. Ou seja, o homem foi feito perfeito, bonito, sem pecado, puro, lá no Jardim do Éden. Não é assim que a gente entende? A partir do momento que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tem uma transformação. E o resultado final dessa transformação era o quê? A morte. Eu estou da página 5, vou para a página 6 agora. Em relação à morte, o homem é tendente a temer seu fim material, pois o homem se confunde ao mundo, ao pó. Ele tem uma natureza de exploração, sente medo do fim da existência.
Então, o que a morte, pensar na morte gera? Como a gente tem uma consciência limitada e muito ligada ao físico, ao corpo, a gente pensa que morte realmente é um fim. Porque a gente acha que o fim do corpo é o fim da vida. A gente é mais consciente para esse lado. Então, por isso que gera medo. As mulheres, elas não são exploradoras em sua essência, mas são usuárias apegadas a tudo que é transformado. O homem já é explorador, viu? A mulher já não é exploradora. Podemos observar na história que o homem tem um papel de transformar o bruto em objetos e a mulher uma tendência em se apegar aos objetos e não lidar com a matéria bruta. Esse é o já que é bom. A mulher tem a casa pronta, a mulher... Olha, ó, quem que inventou a panela de pressão? O homem. Quem que inventou a máquina de lavar? O homem. Quem que inventou o carro? O homem. Faz parte do homem. Mas quem mais usa? A mulher. A mulher. Aí o mundo, enquanto o mundo era mais bruto, era todo bruto, não tinha tantas tecnologias, tantas utilidades domésticas, a mulher, no cenário mundial, ela era... Você quase não vê história assim, na própria história da humanidade, você vê mulheres. Você vê mulheres por trás, né? Mas assim, mulheres participando da história e das transformações você não vê. Hoje, quando o mundo está prontinho, bonitinho, com os homens ralou até, as mulheres aparecem. Tem mulher para todo lado. Você vai na faculdade, está cheio de mulher. Você vai nas empresas, está cheio de mulher. Você anda na rua, está cheio de mulher. As mulheres surgiram. Está mais fácil agora, né? E a tendência dessa facilidade, né? Nós sempre nasceu mais homens que mulher no mundo. Porque o mundo precisa mais de homens. O mundo hoje precisa de tantos homens assim. Mas parece que hoje é o contrário, né? Hoje está mudando, porque... Nasce mais mulher que homem. Não, a tendência agora é nascer mais mulheres do que homens. Porque o mundo está pronto para as mulheres. Está faltando homens e mulheres. Está faltando, mas vai faltar ainda mais. A mulher já está tudo aí. Não, mas vai faltar mais ainda, porque o mundo agora ficou propício para as mulheres. Então, mais ou menos, então, o mundo mais ou menos se transformou na arte do conhecimento do bem e do mal. E ela vai aumentar por essa transformação. Não, a mulher agora vai consertar o mundo. Enquanto o homem dominou, o mundo virou o quê? Uma bagunça. Porque o homem não foi feito para esse mundo. O homem foi feito para o Jardim do Éden. A mulher não foi feita para o Jardim do Éden. Mas parece que não está com conforme as douradas. Hã? Não, mas é que agora é o começo. Então, nós temos o quê? O movimento feminista. Hoje você vê mulher em política. Você vê mulher até em exércitos. Hoje tem mulheres. Por que tem mulher? Porque hoje não se guerra mais com corpo, com espada. É tiro. Então, para a mulher, até as armas é mais... Mais fácil. Até o gatilho é mais macio, né? Hoje é tudo tecnologia. Então, elas vão entrar com força. A mulher vai entrar com força. Nós estamos na era feminina. Agora é uma era feminina. É tão feminina que os homens estão se afeminando. Nossa, isso foi na minha vida. Mas é mesmo. Ou seja, a construção do mundo, a partir de agora, nesse final de tempo, quem vai consertar o mundo são as mulheres. Então, essa história da mulher ficar em casa, cuidando dos filhos, da família, o homem sair, isso já acabou. Não volta mais nisso. E a tendência dos homens, mesmo os homens masculinos mesmo, é eles ficarem mais afeminados. Essa afeminação não quer dizer que ele perde a essência de homem dele, que ele vai partir para o homossexualismo. Não quer dizer isso. Isso quer dizer que o mundo está sendo preparado para ser mais feminino. O homem não foi feito macho e fêmea? Para ser mais sensível, porque a mulher tem uma sensibilidade mais... Menos brutalidade, mais consciência, mais compreensão, mais justiça, porque a mulher ela tem um senso de justiça maior do que do homem. O senso de justiça da mulher é um senso de proteção.
O do homem é de destruição. O homem, ele não é competitivo como as mulheres são. Mas o homem resolve as coisas assim, ó. Tá. A mulher não. A mulher mesmo competitiva, ela quer uma competição, mas que tudo melhore, que tudo fique bom. Baruch Hashem. E, detalhe, o homem tem cromossomo XY, macho e fêmea. A mulher tem cromossomo XX, só fêmea. Então o homem já tem estado feminino, não homossexual, viu? Não tem nada a ver com homossexualismo. Eu falo da natureza em termos de justiça, de temperamento, inteligência. Baruch Hashem, eu vou resumir em termos de sagacidade. E sagacidade é o que a serpente propiciou para o casal, lá no Éden. Amém? Amém. Olha, então quer dizer que o que ela pimentou lá no passado, agora ela vai tentar tirar essa pimenta que ela mesma colocou? Não. Já que apimentou e ficou bom demais, assim tá bom. Então daqui para frente continua. É assim que ficou bom. Tava muito ruim, agora ficou bom. Tava muito sem graça. Por assim dizer, a mulher não teme o fim do mundo, mas teme o fim dos objetos. O homem teme o fim do mundo, mas a mulher não teme o fim do mundo. A mulher teme o fim dos objetos. O fim da máquina de lavar, o carro, o celular, o salão, etc. Podemos observar que a mulher passou a se manifestar na sociedade já evoluída. A mulher não se manifestava antes. Já quando os objetos já fazem parte da vida humana. E era neutra nas explorações e descobertas. Para a consciência da mulher, ela não existe no mesmo mundo de Adão, onde ele deveria cuidar da terra, das plantas e dos animais. A mulher prefere as joias das pedras, as flores no vaso, a carne na panela. Não é difícil compreender. Havá não foi feita do pó, ou seja, da matéria bruta. Ela foi feita de Adão. Quando Adão é mais próximo, enquanto Adão é mais próximo da terra, a mulher é mais próxima de Adão. Assim como as mulheres são nos dias de hoje, elas, no geral, não são tão próximas das matérias. Elas permanecem próximas do pai ou do marido, que é de onde elas conseguem seus objetos. Então, é muito comum os meninos logo cedo querer correr e fazer as coisas, e as meninas querer cuidar de coisas, querer cuidar de objetos. Então, não que a menina não vai brincar de futebol, etc. Não é questão disso aí, mas é a tendência natural. A mulher, ela está em outro nível. A morte significa perder as transformações que sustentam o seu ser. Sem os objetos, a matéria transformada. A mulher se iguala ao homem. A mulher sem os objetos, ela se iguala ao homem pó. A mulher com os objetos, ela se iguala ao homem Adão. Deu para entender isso? Não? A mulher, ela foi feita em outro nível. Para ela, a morte, morrer, significa perder as transformações que sustenta a essência dela. O jardim do Éden, terra, pedra, animais e plantas, era interessante, ela se interessava. Era um ambiente que ela queria viver? Não era. Então, se a mulher ficar sem os objetos, ela entende que ela está morta. O que é a mulher sem um salão? Sem uma escova, sem um batom, sem uma panela para fazer comida? Hã? Então, sem os objetos, a mulher fica parecida com o pó. E o medo dela é duplo. Página 7. Enquanto o homem precisa fazer realizações para existir, a mulher realiza para ser valorizada.
A mulher precisa de ser valorizada. O homem não. O homem precisa de transformar as coisas. É a natureza do homem. E a mulher precisa de ter valores. Baruch Hashem? Porque se você é um nada, matéria bruta, e precisa se tornar algo, objeto, então a realização é tudo. A mulher precisa de realizar coisas. A mulher precisa cuidar dos desejos físicos do homem. E o homem precisa cuidar dos desejos sentimentais da mulher. A mulher é sensível aos valores abstratos como a honra, a justiça, a segurança. Por isso o homem deve ter zelo e nunca negar esses aspectos à mulher. No íntimo das mulheres, a falta desses valores a perturba. Já o homem, a falta de estruturas físicas e valores materiais incomoda mais. A falta de valores abstratos anula a mulher. A falta de materialidade anula o homem. E a morte tem valores diferentes para a mulher e valor diferente para o homem. Para o Hashem? Amém. O homem e a mulher estavam nus no jardim do Éden. O que significa o homem e a mulher estarem nus no jardim do Éden? Em hebraico, a palavra arom significa nu. E arum significa sagaz. As letras hebraicas da raiz de ambas as palavras é Ain, Resh e Mem Sufit. No idioma hebraico, uma única raiz dá origem a diversas outras palavras de sentidos diversos, porém conectados. Ou seja, a palavra arom, que significa nu, e a palavra arum, que significa sagaz, ela tem letras hebraicas que conectam o nu com o sagaz. O homem estava nu no jardim do Éden. O homem e a mulher estavam nus no jardim do Éden. E quem que era sagaz? A serpente. A serpente. Então, a nudez e ser sagaz, existe uma conexão. O homem era nu, mas não era sagaz. Sagaz era a serpente. E a mulher olhou para a serpente que era sagaz e falou: eu quero isso aí. Ó. Ela desejou aquilo para ela. Porque ela viu que o homem não tinha. O homem não tinha, ela foi feita da essência do homem. Eu preciso disso aí para mim. Baruch Hashem, a nudez do conhecimento ou nudez física? Será que eles não tinham roupa? Esse era o problema? Não, de nada. Bom, Adam tinha um conhecimento. Mas só que Adam, ele trabalhava o jardim, as plantas, os animais, era só aquilo ali. Ele não tinha aquela coisa de transformar as coisas, fazer uma casa, fazer um carro, um avião, um celular, um salão de beleza. Não tinha essas vocações. E a mulher não se sentia bem naquele ambiente. Essa é a verdade. É por isso daquele trecho ser alguma coisa, sabe? Serpente. O uso das duas palavras derivadas de uma mesma raiz com significados diferentes une elementos que resultam numa compreensão mais clara da mensagem que a Torá deseja nos transmitir. Então, essa parte aqui, irmãos, é para ensinar vocês a também fazer estudo de Torá. Então, o uso de duas palavras derivadas de uma mesma raiz com significados diferentes une elementos que resultam numa compreensão. E a Torá está cheia disso, viu? Numa compreensão mais clara da mensagem que a Torá deseja transmitir. Então, por exemplo, se você ler a Bíblia lá no português 10.000 vezes, você não vai chegar a um nível de compreensão que tem o hebraico. Não chega. Você pode ler, reler, então, não adianta, não chega. Vai ter que ir para o hebraico, sim, e vai ter que aprender lá no hebraico como é que
como que as palavras elas se comunicam, como que elas interagem. Ao mesmo tempo, o texto fala que Adão e Havá estavam nus e revela paralelamente a sagacidade da serpente. Ou seja, a nudez de Adão e de Havá está conectada com a sagacidade que estava na serpente. Isso tem... a nudez humana aqui não era de um nu físico relacionado à moralidade e ao pudor. Não era a falta de vestimenta. Não era esse nu. Tudo era descoberto. Tudo o quê? Toda a ciência, todo o conhecimento, toda a visão espiritual, material. Adão caminhava e ouvia a voz do Criador. Tudo isso era nu. Ele era nu em relação a tudo isso. A hora que ele foi totalmente coberto, o que aconteceu? Ficou cego, ficou surdo. Ele parou de ter compreensões profundas como essa que nós estamos tendo aqui. Hoje nós estamos experimentando. Hoje nós estamos meio nus aqui, viu, irmãos? Não fiquem com vergonha. Estamos meio nus. Estamos tendo essa visão mais profunda. Isso é estar nu. Então esse nu aqui não é porque estavam pelados lá na praia de nudismo. Nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Baruch Hashem? Tudo era descoberto. Tudo era nu em relação a eles. E eles eram nus em relação a tudo. Nada era encoberto que eles não pudessem conhecer. Por exemplo, figurativamente, vocês conseguem compreender as coisas que estão a 1 quilômetro de distância daqui, ouvir um piado de um passarinho? Então significa que a gente está com camadas. O corpo deles não limitava a profundidade e clareza que eles viam e sentiam o Criador. O corpo que eles tinham não limitava a profundidade e a clareza com a qual eles viam e sentiam o Criador e a criação. Podemos dizer que seus corpos eram uma extensão plena e equilibrada com toda a existência. Existia uma harmonia de perfeição entre Elohim, toda a criação e o homem. Eles eram tudo conectados. Eram tudo conectados. Não tinha, assim, hoje, a gente está conectado com a natureza? Hã? Não. Estamos. Mesmo porque nós a destruímos o tempo todo. Aquele filme Avatar, que é o primeiro, ele traz essa mostra essa parte, dessa conexão com a natureza. E o espírito. Sim. É conexão, é uma só conexão de fluido. Exatamente. Não conhecer o bem e o mal tornava o homem e a mulher cegos ou imunes à morte. Então, em relação a que eles eram cegos e imunes à morte. Então tinha dois lados. Os olhos deles se abririam para o plano material e fechariam para o plano espiritual. Abrindo para o plano material apenas, então teria a morte, teria o fim, e eles se tornariam seres limitados. No Gan Eden, o homem não sofria influências e nem efeitos do pecado. E ele caminhava com a presença de Elohim. Ele dispunha de todo o conhecimento. Estavam nus de fato. Ou seja, tudo estava exposto, desnudo para seus corpos, a criação, a verdade, os segredos da Torá, etc. A árvore. Mas havia uma árvore plantada no meio do jardim. E havia uma proibição envolvendo ela. Todo o restante da criação era nu, era visível, mas o fato é que aquela árvore era coberta para eles. Ou seja, a única coisa que eles não tinham acesso era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso. Tudo mais estavam nus para tudo.
ela estava vestida de uma informação que a tornava oculta, duvidosa. A proibição era a roupagem daquela árvore. Obedecer ou desobedecer só existia naquele ponto de todo outra neve. A pureza, sua alma inocente de qualquer transgressão contra Elohim, e a pureza do casal lhe permitia clareza e conhecimento em relação a tudo no jardim, menos em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. E a falta desse conhecimento tornava eles diferentes de Elohim, porque Elohim conhecia. Olha a diferença deles para o Eterno na questão de conhecimento. Então eles eram imagem e semelhança do Criador. Amém? Amém. Então eles estavam nus para tudo. Tudo eles conseguiam compreender. Menos a árvore do conhecimento do bem e do mal que o Eterno conhecia. Então isso era uma característica de Elohim. O que a serpente falou? Ó, se vocês comerem desse tipo, vocês vão ficar parecidos com Elohim. Olha a esperteza da serpente. E Eva queria também ficar igual, né? Então... E a falta desse conhecimento tornava eles diferentes de Elohim. É esse ponto que a serpente explora para convencer Havá, Eva, a desobedecer ao Criador. Então comeram do fruto proibido e tiveram seus olhos abertos para o bem e para o mal. Eles desejaram mais que ser imagem e semelhança, mas com a desobediência ficaram ainda mais diferentes, mais distantes, e perderam a nudez do conhecimento, da consciência, e ficaram encobertos. Eles não morreram. Não foi prometido, não foi falado que se eles comessem, certamente eles morreriam, mas eles não morreram. Isso não é morreram, né? Morreram fisicamente, morreram. Era a elevação, né? Vamos ver se eles morreram então. Hoje na ciência, isso é especulação, meu irmão. Hoje na ciência eles estudam o osso luz. Eles falam que nós temos no nosso corpo, o osso luz. Esse osso luz, ele é a base da formação de todos os corpos dos seres humanos. Então, na ressurreição, é desse osso luz que nós teremos o nosso corpo de volta. Outro corpo, não corpo exato. É do osso luz. Então, se a pessoa sofre algum acidente de trânsito, perde o braço e tal, etc., ou se a pessoa nasce com algum problema físico, na ressurreição ela será perfeita. É a partir do osso luz. Segundo alguns cientistas, o osso luz, se você deixar ele 1 bilhão de anos queimando no sol, e o sol é muito quente, ele não é destruído. Não tem como destruir ele. É impossível destruir o osso luz. Ele é indestrutível. Então tá. Adão morreu. Adão tem o primeiro osso luz. O osso luz de Adão existe até hoje. Morte significa fim. Se o osso luz existe, houve um fim real para Adão? Não. Mas o pó voltou para o pó, o osso luz que é gerado está aí enterrado em algum lugar, e o espírito que não morre voltou para o eterno. Então, e a morte? Como é que fica a morte agora? Ela não existe. Não fica. Baruch Hashem? Tá cheio. Isso é uma boa notícia ou não? Tá cheio. Essa história de morte eterna caiu por terra. Caiu por terra. Eles não morreram por favor imerecido e ainda receberam a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Agora eles teriam que transformar a matéria natural em objetos, ou seja, o objetivo de Havá, de transformar a matéria-prima em objetos, ela conseguiu. Teriam que transformar a cada momento do tempo em ações com resultados, escolher entre o certo e o errado e experimentar suas escolhas.
Não confiar na palavra de Elohim e confiar na voz da serpente foi uma decisão de escolha particular. O Tov Kadosh, o bem santo, bem puro, eles já conheciam de forma natural, mas o bem e o mal mudou toda a estrutura do mundo criado. Agora o homem é responsável em construir o mundo de acordo com o seu conhecimento. Afinal, não foi esse o desejo de Havá? Olha a missão da mulher aqui, ó. Melhorar o mundo. Qual é a missão da mulher hoje? Melhorar o mundo. A mulher é ou não é especial? Então Salomão teve quantas mulheres especiais? Ele sabia disso. Opa, eu vou ter pelo menos umas 1000. E não traiu nenhuma. Baruch Hashem. A vergonha deles era o temor. Temeram ver o mal e não ver apenas o bem, como era antes, né? Antes enxergavam tudo. Tudo era encoberto, não apenas no corpo, mas no conhecimento. Na essência, tudo agora ficou oculto. Seus olhos foram abertos para o limite. Seus olhos foram abertos para o limite. E fechados para o espiritual. Agora só viam as coisas por um lado. Pelo lado de dentro. Baruch Hashem. O resultado do pecado. O homem é um ser nu em relação a toda a existência. Em relação toda a ciência elohímica, em relação à sua essência, naturalmente ele conhecia toda a criação. Agora, após o pecado, passou a depender da sagacidade para ver e compreender. Essa é a limitação oferecida pela serpente. Essa é a cobertura oferecida pela serpente. Um ser limitado, propenso ao pecado e a sua consequente expulsão do Gan Eden, criou sua separação a Elohim. Descobrir que estava nu é uma condição que o conhecimento do bem e do mal exerce na natureza do homem. Então, por exemplo, até hoje, quando você faz uma coisa errada e você sabe que aquilo é errado, e você vai perder alguma coisa, o que é que você sente? Dá uma sensação assim de... É um tipo de temor, né? Então esse temor aqui é a perda da nudez. Descobrir que estava nu é uma condição que o conhecimento do bem e do mal exerce na natureza do homem. Um ser metade material que assistia à presença imaterial de Elohim, livre de qualquer camada que o separasse da realidade espiritual. Ao mesmo tempo, era metade espiritual capaz de relacionar e existir em meio às coisas materiais. Adão era nu em relação à matéria. E era nu em relação ao que era espiritual. Percebemos em Bereshit 1 que Elohim vai criando e julgando o que era bom. Se seguimos a sabedoria de Elohim e seu julgamento do que é bom, não precisamos saber o que é mal. Não precisamos ser como Elohim. Porque Elohim conhece o bem e o mal. Então, olha só, irmãos. Uma das condições da nossa Kedushá, santidade, elevação, é a gente nós não termos em nós a condição de saber o que é o bem e o mal. Porque quando você conhece, você passa a viver aquilo. Aquilo passa a fazer parte da sua vida. Então, se eu não conheço o mal não vai fazer parte da minha vida. Então, o que é a salvação? É você perder o conhecimento, é você não ter esse conhecimento, você eliminar, expulsar de você esse conhecimento do bem e do mal. Deixar só para Elohim. Porque o mal e o bem não interferem ele, mas em nós ele interfere. Hashem?
E quanto mais bem nós fazemos, mais luz nós aumentamos e nós seremos. Baruch Hashem. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal tornou o homem como Elohim, ou seja, como juiz. Sendo juiz, significa que o homem é o senhor de suas escolhas, no lugar das escolhas de Elohim. O primeiro homem foi a escolha de Elohim, o segundo homem foi a escolha de Havá. Por isso ela se tornou mãe, criadora e idealizador de todos os viventes, ou do mundo fora do Éden. Adão era nu, era sem objeto. Agora o que tem que acontecer? Vai unir. O que é o mundo vindouro? É a união do mundo de Adão com o mundo de Havá. Só que agora Havá, que foi atrás do conhecimento do bem e do mal, ela vai consertar o bem e o mal. Ela vai... Então esses mundos, o mundo de Havá e de Adão pode virar um só. Baruch Hashem? Então foi isso que o Eterno viu que era bom e era muito bom.